Graças a paz, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do verso 16 até o verso 25. Romanos 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos ler juntos o verso 18? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Vamos ler juntos a partir do verso 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou da nossa justificação. Amém. Senhor bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa manhã pelo privilégio que temos de estarmos diante da tua palavra e sermos ministrados por ela, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, aquiete os nossos corações e, apesar de mim, fala, Deus, com cada um de nós, a fim de sermos fortalecidos, revigorados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos por isso. Amém. Amém. No mito grego da caixa de Pandora, quando essa caixa caiu e liberou todos os males sendo espalhados pelo mundo, a última coisa que ficou na caixa e que ficou guardada na caixa foi a esperança. Daí se atribui aquele ditado, a esperança é a última que morre. Por causa disso também os gregos entendiam que todos os homens eram capazes de ter esperança, a chamada esperança natural. E a esperança, então, ela é essencial para a vida do homem. Mas o que acontece quando essa esperança morre? Quando essa esperança natural, ela acaba? Isso pode ser algo muito perigoso. Porque por falta de esperança, muitos podem machucar outros. Ou pior, por causa de falta de esperança, muitos têm a capacidade de ferir a si mesmos. A gente está encerrando aqui o mês de setembro, e no nosso país, já há algum tempo, é um mês alusivo ao combate ao suicídio, o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio. E esse é um tema delicado, mas extremamente necessário, pensando como tem crescido nos nossos dias as pessoas que têm tentado contra a sua vida, inclusive entre os mais jovens. E muitos atribuem isso também à falta de esperança, à falta de perspectiva que muitos acabam chegando no limite, no fundo. E muitos chegam nesse ponto porque não veem mais saída, porque não encontram mais a razão, a esperança para viver. Sem esperança, realmente nós murchamos, nós desistimos de lutar, desistimos dos nossos sonhos,
Até mesmo o nosso corpo, o nosso físico é abalado quando a gente perde a esperança. Não sei quantos aqui já passaram por isso, de se sentir fraco, sem esperança, sem perspectiva. E o Novo Testamento vai trazer para a gente um significado diferente para a palavra esperança. Diferente do que muitos veem e encaram a esperança hoje em dia. Porque quando a gente ouve, e talvez até a gente mesmo pode ter essa impressão, quando a gente fala de esperança, e as pessoas falam de esperança, elas têm em mente um sentimento, um estado emocional de algo que elas gostariam que acontecesse. Um desejo por algo que se espera que aconteça. Mas não se tem a certeza se isso vai acontecer. Por exemplo, eu sou torcedor do Galo, como alguns sabem, e eu sempre espero que o Galo vença tudo. Mas essa é uma esperança completamente vã, exatamente. Obrigado, pastor. Vã, fútil. Por quê? Pode ser até que o Galo vença alguns jogos, mas não é a certeza de que ele vai ser campeão de alguma coisa. É uma esperança em que, na verdade, eu não tenho a certeza de que isso vai acontecer. Mas quando a Bíblia fala de esperança, meus irmãos, é a esperança em algo que nós temos a certeza, a convicção de que vai acontecer, de que vai se realizar. É por isso que o autor aos Hebreus, por exemplo, fala que quando a igreja, ela pega a promessa de Deus e tem como a sua esperança, ela funciona como âncora da alma. E a âncora é aquilo que dá a segurança, a estabilidade para o navio, para o barco não sair do lugar. A nossa esperança na promessa de Deus é algo concreto, no que vai se realizar, no que vai acontecer. E o texto que a gente acabou de ler fala de alguém que esperou com fé nas promessas do Senhor. No contexto da passagem aqui, o apóstolo Paulo estava começando a falar sobre a questão da justificação pela fé, a doutrina que diz que nós somos declarados justos, isto é, aceitos, amados, aprovados por Deus, por causa da fé que nós temos em Jesus Cristo. Não é por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é obra da graça de Deus. Por instrumentalidade da fé naquele que morreu por nós, Jesus Cristo. E quando Paulo usa o exemplo de Abraão aqui, falando que ele foi justificado, ele está querendo dizer para aquelas pessoas que essa doutrina não era nova, não era invenção de Paulo. O próprio Abraão, o pai da fé, que era tão estimado pelos judeus, ele foi também justificado pela fé na promessa. E o verso 18 então vai dizer que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Ele confiou na promessa do Senhor. Mesmo numa situação desfavorável, contra a esperança, ele com esperança creu na promessa do Senhor. E é nesse sentido, pensando nisso, que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã a respeito disso, esperando contra a esperança. Como é que a gente pode esperar contra a esperança? Eu posso experimentar isso na minha vida? Você pode experimentar isso na sua vida? Como podemos vivenciar isso? E nós podemos, e a palavra nos diz aqui, em primeiro lugar, que nós podemos esperar contra a esperança quando nós olhamos além dos sentimentos e das aparências. O verso 19a diz que Abraão considerou que o seu corpo já não tinha mais vitalidade. Nós lembramos da história de Abraão. Deus prometeu que Abraão teria uma descendência quando ele já estava de idade bastante avançada. Ele já era um idoso, já estava com quase 100 anos. Além disso, o ventre da própria Sara, sua esposa, não tinha vida. Era estéril. Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, porque nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. E fé não é o oposto da razão, mas às vezes a fé é o oposto dos sentimentos, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê. Abraão olhou para o próprio corpo e, olhando para o próprio corpo e para a situação ali, ele poderia ter achado loucura aquilo que Deus prometeu para ele. Desesperador, como isso vai acontecer? Mas Abraão não vivia por aparências. Isso mostra, meus irmãos, que a fé não é simplesmente um otimismo em relação à vida geral. Também não é uma fé em si mesmo, na sua própria capacidade. É o contrário.
A fé, ela começa com uma espécie de morte para a nossa autoconfiança, para aquilo que a gente pensa que é capaz de realizar com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio conhecimento, com os nossos próprios recursos. Fé é continuar alguma coisa a despeito das nossas fraquezas, apesar dos nossos sentimentos e das nossas percepções. Infelizmente, muitas vezes nós não agimos assim, esperando no Senhor. Inclusive o próprio Abraão. Quando a gente lê o capítulo 16 de Gênesis, por exemplo, depois de algum tempo em que Deus havia dado a promessa de que ele seria pai de multidões, e a promessa parecia estar se retardando, Abraão e Sara, tentaram dar um jeito ali para a promessa de Deus se cumprir. Sara, então, deu a sua serva Agar para que Abraão se deitasse com ela e pudesse, então, cumprir a promessa de Deus de ter um filho. E a gente sabe que desse relacionamento nasceu Ismael, e como foi a confusão dentro dessa família, a ponto de depois Agar e Ismael serem expulsos. Historicamente, Ismael aí, o pai dos árabes, descendente dos árabes, e os conflitos que surgiram entre esses dois povos, fruto de não ter esperado no Senhor, fruto de não ter confiado na promessa de Deus. Consegue perceber as consequências de nós não esperarmos no Senhor, de não esperar contra a esperança, de tentar fazer as coisas muitas vezes do nosso jeito. E é isso que muitas vezes a gente acaba fazendo. Nós achamos que não vai dar em nada, nós vamos aproveitar a nossa vida, que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo, todo mundo faz, eu também vou fazer, as coisas estão começando a demorar, Deus não está me respondendo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou agir do jeito que eu acho que é para fazer. E quantas vezes a gente acaba colocando os pés pelas mãos? Quantas vezes, diante de circunstâncias em que achamos que não tem saída, a gente acaba agindo segundo as nossas inclinações, segundo aquilo que a gente pensa ser melhor, e quantas vezes essas decisões são pecaminosas e trazem consequências para as nossas vidas. Uma crise financeira, um casamento em dificuldade, uma enfermidade que parece sem cura, uma porta de emprego que não se abre, uma vida marcada do pecado. E é nesse momento, meus irmãos, em que a gente se depara nessas situações, que a gente precisa parar de olhar para a gente. A gente precisa parar de olhar para a situação, precisa parar de olhar para os nossos recursos, para o que a gente tem ou para o que a gente não tem, parar de olhar para as circunstâncias e olhar para o nosso Deus. Esperar contra a esperança passa por tirar os olhos de nós mesmos, da situação, das nossas condições e olharmos para o Senhor. Lembro do episódio em que Jesus estava andando sobre o mar e Pedro, vendo aquilo ali, aquela cena, fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir para aí, que eu vou. E Pedro foi e começou a andar, olhando para Jesus, e o texto traz o detalhe de que quando Pedro parou de olhar para Jesus, olhou para a circunstância, olhou para o mar, se atentou para o vento, ele começou a afundar. É exatamente isso que acontece com a gente. Quando a gente tira os olhos de Cristo, da sua palavra, das suas promessas, e começa a olhar para as circunstâncias, a gente começa a olhar para nós mesmos, a tendência é que a gente afunde. Esperar contra a esperança passa por parar de olhar para nós mesmos, para a situação, e olhar para aquele que pode resolver. É por isso que, em segundo lugar aqui, nós podemos esperar contra a esperança olhando para quem o nosso Deus é. E foi exatamente isso que Abraão fez. Apesar da aparente impossibilidade das promessas de Deus serem mantidas, da sua idade avançada, da sua esposa estéril, Abraão deu glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso, é o que diz os versos 20 e 21. Isso mostra, meus irmãos, que fé não é ausência de raciocínio. A nossa fé, ela não é com base em achismos. Ela é justamente com base em convicções, em questões reais, coisas que acontecem, coisas que existem. Ela é calculada. Abraão ponderou sobre o poder de Deus.
Ele sabia que o Deus em que ele acreditava era um Deus que criou todas as coisas com seu poder. Se um Deus que criou tudo, criou o universo do nada, colocou o sol, as estrelas no céu, do nada ele criou tudo. Ele tem poder e sustenta todas as coisas. Ele não pode fazer com que eu tenha um filho. Ele é poderoso para fazer isso. Abraão olhou para quem Deus era, olhou para o que Deus fez, e diante disso, a associação que ele faz e a decisão que ele faz é de confiar no Senhor. Porque a nossa razão não anula a nossa fé. E a nossa fé não anula a nossa razão. Eu acho muito interessante o slogan da ABU, a Aliança Bíblica Universitária, que é justamente essa. A nossa fé é a fé que pensa e a razão que crê. Com a fé nós pensamos, nós consideramos que o nosso Deus é poderoso, que Jesus veio, morreu para nos salvar. E porque nós pensamos desse jeito, que não existe outro caminho, que não existe outra saída, que não existe outra solução, eu racionalmente vou agir dessa forma, crendo quem Ele é, obedecendo a sua palavra, vivendo para a sua glória. E foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão cria num Deus que vivifica os mortos, o Deus que ressuscita. O Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus criador, o Deus que do nada criou todas as coisas, o Deus que da morte trouxe a vida. A morte não é um problema para o nosso Deus. Circunstância nenhuma é problema para o nosso Deus. Acaso há impossível para o Senhor? Não há nada impossível para o nosso Deus. E Abraão cria nisso. E quando ele tem o seu corpo revitalizado, quando do ventre estéril, morto de Sara, ali nasce um filho, Deus está justamente trazendo vida àquilo que era morte. Deus está criando do nada o que não existia. O Deus Criador se manifesta no nascimento de Isaac. O Deus que traz vida aos mortos se manifesta no nascimento de Isaac. Esse é o poder do nosso Deus. E é nesse Deus poderoso que Abraão crê. Abraão creu e tirou essa conclusão do conhecimento que ele tinha. Que era um conhecimento, se a gente fosse parar para pensar, muito menor do que nós temos. Abraão sabia quem Deus era, que Deus foi o Criador de todas as coisas, ele ouviu sobre isso, tinha fé no Senhor a respeito disso. Mas nós conhecemos muito mais do que Abraão. A gente sabe que o nosso Deus não apenas criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, mas nós sabemos que o nosso Deus se fez carne, habitou entre nós, tomou sobre si as nossas enfermidades, por causa dele nós fomos curados, sarados, ele ressuscitou dentre os mortos, ele prometeu que retornará. É nesse Deus que nós precisamos olhar e crer no dia da dificuldade. Olhando não para a gente, mas para quem ele é. Para o seu caráter, para as suas promessas. Quando a gente olha para o Senhor, para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele faz, e no que Ele prometeu que fará, a gente é capacitado a esperar contra a esperança. A gente tem subsídios, a gente tem recursos para esperar no Senhor com confiança, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, esperar contra a esperança, meus irmãos, passa por olhar para quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Mas por fim o texto também vai dizer para a gente que nós podemos esperar contra a esperança, confiando na palavra de Deus. Abraão creu na promessa do Senhor. Abraão creu que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. É o que diz aí para a gente o verso 22. Crer em Deus não é simplesmente pensar nele, não é simplesmente pensar em quem Ele é, mas é também confiar na sua palavra. Mesmo quando não existe mais nada, mesmo quando a circunstância diz que não, nós podemos confiar na palavra do Senhor, nós nos apoiamos na palavra de Deus. A base da nossa esperança, a base da nossa confiança não é os conselhos das pessoas. Não são os nossos sentimentos, não é a opinião popular, não é o senso comum.
A base da nossa confiança está naquilo que Deus disse. Nós confiamos na sua palavra. A nossa fé, meus irmãos, não é uma fé cega. A nossa fé não é uma fé no escuro. A nossa fé ela está baseada naquilo que Deus fez, nas obras do Senhor, na obra de Cristo. Como eu disse no início, a fé em qualquer coisa que não no Senhor, no meu time ser campeão, no Brasil melhorar amanhã, de haver paz no mundo, de surgir um governo que vai conseguir estabilizar a economia. Isso é fé cega, a gente não sabe se isso vai acontecer. Quando nós colocamos a esperança nessas coisas, nós vamos ser frustrados, nós vamos ficar com medo, nós vamos nos decepcionar, porque são coisas que não nos trazem garantia de que vai acontecer de verdade. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos nas promessas do Senhor, nós podemos ter a certeza de que a nossa fé tem raiz. A nossa fé tem sustância, como diz o pastor Jeremias, né? Ela não se abala, ela vai ser concretizada. Apóstolo Pedro, falando sobre a palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, ele diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está falando aqui da palavra, da Escritura. Aquilo que está na Bíblia, meus irmãos, não foi invenção de homens. Não foi convenção humana, não é imaginação humana. O que está escrito aqui, as profecias dadas por Deus, foram dadas pelo próprio Deus, movidos, inspirados, direcionados pelo Espírito Santo. E porque foi o próprio Deus que falou por meio desses homens, inspirando esses homens, nós podemos crer na sua palavra. Nós podemos descansar na sua palavra. É difícil confiar na palavra das pessoas. É difícil descansar naquilo que os homens falam. Hoje, até mesmo, infelizmente, quando se é documentado, quando se baixa alguma lei, quando se baixa algum decreto, até isso pode ser revogado. Até isso pode ser mudado. Até isso pode ser corrompido. Até isso pode ser deturpado. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela permanece. Ela não se altera, ela não pode ser corrompida. E o melhor de tudo, ela vai se cumprir e nós podemos descansar nessa certeza. Nós temos como base para a nossa esperança a palavra do Senhor. Não é palavra de homens, não são doutrinas humanas, mas é a palavra do próprio Deus. No que você tem colocado a sua esperança hoje? No que você tem colocado a sua confiança, sua esperança? Onde você tem colocado a sua segurança? No seu dinheiro, no sucesso, nos relacionamentos, no seu conhecimento, na sua saúde? Saiba, meus irmãos, que essas coisas podem ser abaladas. Essas coisas podem ser tomadas. Essas coisas podem mudar, podem variar. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nós confiamos naquele que não há sombra de variação, naquele que não muda, naquele que é fiel para cumprir com toda a sua palavra. Ele é o início, o fim, o alfa, o ômega. Ele cumpre. Ele tem a palavra final. E na sua palavra a gente precisa se firmar, a gente precisa se alicerçar, queridos. Por isso, se você crê no Senhor, se você de fato é um filho de Deus, um servo do Senhor, você precisa se alimentar dessa palavra. Ora, se a palavra de Deus ela é a base para nós esperarmos contra esperança, como podemos viver e alimentar essa esperança sem conhecer a palavra de Deus? Como podemos nutrir dessa esperança nesse tempo mau em que nós vivemos, se nós nos alimentamos com as notícias, se nós nos alimentamos com pessoas gurus aí que dão dicas de tudo,
mas a gente esquece da palavra, a gente não se alimenta da palavra. Para esperarmos contra a esperança, nós precisamos meditar, mergulhar, nos alicerçar, nos alimentar, nos nutrir da palavra de Deus, das promessas do Senhor que estão aqui, para mim e para você. E se você ainda não entende isso, se você tem vivido uma vida distante da Escritura, você tem vivido se alimentando suas esperanças em outras coisas, em você mesmo, de que as coisas vão melhorar amanhã, simplesmente, de que a situação vai mudar, de que o dólar vai cair, de que vai haver uma reviravolta na cultura, na sociedade. Meu irmão, se a sua esperança está nisso, eu preciso te alertar que você tem grande chance de ir por um caminho de desespero. Porque esperança em qualquer outra coisa que não o Senhor vai nos levar para um caminho de desesperança. Mas quando nós confiamos no Senhor, na sua promessa, na sua palavra, na promessa de que Jesus, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para que tivéssemos esperança, você pode experimentar de esperança de verdade. Você pode, como Abraão, esperar contra a esperança e viver essa vida aqui, mesmo com doença, mesmo com dificuldade, mesmo com os problemas, mesmo com as limitações, numa perspectiva diferente, porque Ele é fiel. Concluindo, meus irmãos, essa palavra ela é muito especial porque o final do capítulo 4 traz para a gente algo muito especial, nos mostrando claramente que isso que foi dito não se aplica somente para Abraão. Isso que foi dito não se aplica somente ao apóstolo Paulo. Isso que foi dito não se aplica somente aos grandes homens, grandes teólogos da história que existiram. Isso que foi dito se aplica a mim e a você que crê em Jesus. Veja mais uma vez o verso 23 ao verso 25. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso foi escrito para que eu e você pudéssemos ter esperança também. Isso foi escrito para que eu e você, apesar dos momentos e das notícias tristes que nós recebemos, a gente possa ter esperança. Para que a gente possa, meus irmãos, não olhar somente para os resultados momentâneos de algum exame, para que a gente, quando liga a TV e só vê notícia ruim, para quando a gente enfrenta alguma dificuldade na nossa família, mas a gente pode olhar para além disso e ter esperança no Senhor. Entender que não é pela nossa força, entender que não é pela nossa condição, não é pela nossa capacidade. O texto fala que Abraão, veja, ele era o pai da fé. Mas o próprio Abraão vacilou. O próprio Abraão confiou nele mesmo, na sua situação. E isso diz para nós, irmãos, que o foco, a grande questão aqui não é o tamanho da nossa fé. Não é se você tem uma fé grande ou uma fé pequena. A grande questão de que nós podemos esperar contra a esperança aqui é em quem nós confiamos.
Onde está a nossa confiança, o objeto da nossa fé? Se você confia em Jesus, se o seu coração foi entregue a Cristo, se você tem Ele como seu suficiente Salvador, você pode experimentar isso na sua vida. Você pode viver olhando para além das situações. Você pode viver olhando para o seu Criador, para o seu Salvador, tendo a esperança de que Ele tem a sua vida nas suas mãos. Você pode desfrutar de esperança de verdade, se você tem a Cristo. Porque é Ele quem garante. Não é você, não é a situação, não é o seu dinheiro, não são os recursos disponíveis, mas é o próprio Deus quem garante. Que a gente possa mudar a nossa visão a partir de hoje. Que o Senhor possa corrigir a nossa visão nessa manhã. Nos fazendo olhar para Ele. Nos fazendo olhar para a Sua palavra. Nos fazendo olhar para as Suas promessas. Nos fortalecendo nele. Sendo alimentados e nutridos por Ele. A fim de que, assim como Abraão experimentou, esperar contra a esperança. E fruto dessa fé que veio de Deus, que é dom de Deus, receber a justiça que vem de Deus. Você também, meu querido, possa experimentar isso na sua vida. Você também possa esperar contra a esperança. Olhando para o seu Criador, olhando para o seu Salvador, confiando nas promessas que Ele já nos deu. Nos deu promessa, sim, de que o mundo seria difícil, de que no mundo nós passaríamos por aflições, de que o nosso corpo definharia, de que nós enfrentaríamos perseguição, nós enfrentaríamos enfermidades, nós padeceríamos aqui no nosso corpo, sim. Mas na esperança de que isso não é suficiente para nos afastar do amor desse Deus. Isso não é suficiente para frustrar as promessas desse Deus. Que possamos confiar nele, esperar nele, hoje e sempre.